Dia a todas e a todas. Venho apresentar para vocês o artigo denominado Atlas dos Territórios Vulneráveis de Londrina, expressão da produção informal do espaço urbano. Meu nome é Deni Terezinha Antonello, sou professora do curso de graduação e pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Londrina e atualmente sou pesquisadora CNPq. No primeiro momento, eu trago aqui para vocês terem uma visão sintética do artigo, do que se trata o artigo, a sua identificação, problema, metodologia e os resultados para essa visão geral. E adentrando na proposta do artigo, que tem como objetivo evidenciar que a produção social do espaço urbano ocorre mediante as construções informais de habitações dos territórios vulneráveis. Os territórios vulneráveis que nós estamos designando e que nós defendemos como territórios vulneráveis são o que comumente se conhece como favelas. Posteriormente, vou me debruçar sobre esse conceito que eu venho trabalhando e defendendo. O objeto de estudo, o recorte geográfico de estudo desse artigo é um território vulnerável do espaço urbano de Londrina, que se chama Nossa Senhora Aparecida. Temos como metodologia, como base, o método Territori, defendido e elaborado pelo professor Bozano, no qual ele vem defendendo, dentro do método, várias dimensões do território, iniciando-se pelo território real, concreto, a partir de um diagnóstico, para se chegar a uma intervenção nesse território que leve uma transformação nesse território, particularmente, então, aqui nós trabalhamos com os territórios vulneráveis. E acoplando, integrando a pesquisa, nós nos utilizamos, então, da investigação ação participativa defendida por Carlos Borda, visando adentrar no território. Aí entra a cartografia social, uma base central da pesquisa realizada a partir da elaboração dos mapas afetivos. Cartografia social, aqui trabalhada na pesquisa, é uma elaboração do professor Caio Cunha, no qual ele desenvolveu essa metodologia dos mapas afetivos na sua tese de doutorado e aperfeiçoou no seu pós-doutorado no programa de pós-graduação em Geografia de Londrina. Bem como, então, se utilizou de variáveis socioeconômicas para essa caracterização desses territórios a partir de dados secundários de fontes locais, como a COAB, a Companhia de Habitação de Londrina, o IPU, o Instituto de Planejamento e Pesquisa de Londrina, e o CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, visando, então, fazer uma caracterização, um diagnóstico desses territórios. Ressalta-se que as contribuições teóricas e metodológicas se dão exatamente ao unir o método Territori com a investigação ação participativa e usando a técnica de densidade de Carnot para a elaboração dos mapas afetivos a partir da aplicação da cartografia social. Teoricamente, se busca trabalhar com a justiça espacial, trabalhada ou defendida pelo geógrafo Soia, no qual ele vem com uma discussão sobre a produção do espaço urbano e essa questão voltada para uma defesa de uma justiça espacial, contrapondo uma visão da injustiça socioespacial. Nesse sentido, toda a pesquisa se pautou numa perspectiva de uma justiça espacial a partir do método Territori, que visa, então, uma identificação, um reconhecimento, um diagnóstico do território real a partir
de várias dimensões do território, visando se atingir uma intervenção no território que vise uma transformação territorial. Voltando-se então aqui sobre o conceito de território vulnerável, como eu já ressaltei, eu venho defendendo esse conceito no lugar ou substituindo a designação de favela ou outra designação, por exemplo, aqui em Londrina, os institutos, o IPU, Coab, eles têm como designação ocupações irregulares para as favelas de Londrina. Nesse caso, eu, dentro da minha pesquisa, eu venho defendendo essa realidade como territórios vulneráveis, tendo em vista que os seguintes atributos: a falta de infraestrutura técnica, saneamento básico, energia, coleta de lixo, ou seja, toda falta, ausência dessa infraestrutura técnica, a infraestrutura social, que também está ausente, saúde, educação, e, claro, principalmente, a precariedade das moradias. E outro ponto fundamental é a localização, que geralmente se dão em áreas impróprias, margens de rios urbanos, antigos lixões e áreas com uma declividade acentuada. Essa concepção de território vulnerável, no qual eu estou defendendo nessa pesquisa, está vinculado também, condiz com as diretrizes da concepção da ONU, da Organização das Nações Unidas, de 2003, no qual eles trazem qual é a caracterização para se trabalhar com favelas ou para se definir assentamentos precários, informais ou favelas. Levando em consideração os atributos que eu coloquei anteriormente, mas um ponto que é fundamental aqui é a posse insegura, ou a insegurança jurídica da posse da terra, que é um elo comum nas favelas, no que eu estou designando de territórios vulneráveis. E aí entra o próprio objetivo, a hipótese que norteia toda a pesquisa é que esses territórios vulneráveis, seja qual for a designação que está sendo adotada, ou favela, eles são um viés de produção do espaço urbano, uma produção informal, habitacional, dentro da sua precariedade, mas que está fomentando a produção do espaço urbano. Contextualizando, então, a realidade de Londrina, município de Londrina, que se localiza no norte do Paraná, na região sul do país. Atualmente, foi identificado os últimos dados coletados pela Coab, que é de 2023, 50 favelas, ou 50 territórios vulneráveis em Londrina, totalizando 2.414 famílias, totalizando 9.615 pessoas. Isso sem levar a presença de favelas nos territórios ou nos distritos rurais de Londrina. Sendo que, se a gente somar com um número que está em processo de regularização, passa para 67. Ou seja, tem 17 favelas ou 17 territórios vulneráveis em processo de regularização fundiária. Aqui nós temos a localização, o mapa de localização e a situação jurídica dos territórios. Então, daqueles 17 que está em processo de regularização fundiária. E um ponto que chama muito a atenção em Londrina é que eles estão localizados, principalmente esses territórios vulneráveis, nas margens dos rios urbanos e, claro, como não é diferente de outros municípios que trazem essa realidade, em áreas impróprias
para habitação e, né, na periferia urbana. Aqui, né, eu trouxe um mapa, sobre essa realidade das famílias sem renda, que, né, se a gente pegar e contrapor as duas, vamos perceber que o grande número de famílias sem renda de Londrina está na periferia de Londrina e que muitas vezes coincide, né, com os territórios vulneráveis. Agora, voltando então para o nosso foco desse artigo, que é o território vulnerável Nossa Senhora Aparecida, nós temos, né, que dentro esse território vulnerável, ele está localizado em um terreno privado e que fica no limítrofe do perímetro urbano de Londrina. Então, o mapa, essa figura, essa imagem de satélite mostra muito bem. Então, aqui nós temos a localização de Londrina, no Paraná, no norte do Paraná, e o território vulnerável Nossa Senhora Aparecida. Então, percebe-se exatamente esse ponto que eu estava colocando, que é o que corrobora o que nós estamos trabalhando, é que os territórios vulneráveis, eles sim, eles produzem o espaço urbano de forma informal a partir de uma produção precária habitacional, né, dessa precariedade que eles vivem em si, e principalmente, né, nos perímetros ou nos limítrofes do perímetro urbano. Aqui fica claro esse terreno que está, esse território vulnerável que está delimitado na linha vermelha, era uma propriedade rural voltado para a produção agrícola. No lado continua a produção agrícola. Nesse momento dessa imagem não aparece, mas sim a produção de soja, trigo, o que produz aqui em Londrina principalmente. Então, se percebe claramente que a expansão do perímetro urbano, que a produção do espaço urbano via informal. Então, a caracterização desse território. Né? Então, é um terreno privado, como eu coloquei, era voltado para a produção agrícola. Ele foi ocupado em 2000, desculpa. Posteriormente, né, ele foi a prefeitura, a Coab, atuou e remanejou essa população que tinha ocupado, levando para um conjunto habitacional próximo, tendo em vista que esse terreno ele ficou sem cumprir a sua função social da propriedade. Em 2014, a população retoma, não a mesma, é claro, né, mas novas demandas, novas famílias passam a ocupar novamente esse terreno em 2014. Em 2017, a Coab, no levantamento, identificou 614 famílias com mais de 600 lotes demarcados com moradia, comércios e igrejas, ou seja, já formando um território dentro, né, com uma dinâmica interna, comércio, igrejas. Em 2023, é o último dado que se tem, já foi computado 646 famílias nesse território. E um ponto que é importante ressaltar é que em 2024, a partir de muita pressão e da própria população né, e das discussões dentro do plano diretor de Londrina, a necessidade de atuar nesse território. A prefeitura, então, se utilizando da REURB-S, ela adquire esse terreno, né, por um valor que foi determinado pelo júri e inicia, então, o processo de regularização fundiária que nós estamos em 2026, ainda não teve um andamento, ou seja, né, um processo moroso em função do número de famílias lá presentes, mas o importante é que se iniciou esse processo e que, né, espera-se, né, daqui a uns anos, então, que ela seja concretizada.
Aqui é um diagnóstico socioeconômico das famílias, né, que foram entrevistadas. No total foram entrevistadas 569 famílias. Esse levantamento foi feito pela Coab de Londrina. Já agora, né, num processo já de levantamento para a aplicação da REURB-S. E também, né, como eu coloquei para vocês, uma da espinha principal da pesquisa é a aplicação da cartografia social, visando trazer, né, as ansiedades, os sentimentos dessa população para a discussão, já numa perspectiva do urbanismo social, pensando na intervenção no território, e aqui, novamente, ressaltando, então, o método que se utiliza, que é o método territorial. Então, Caio, né, e Antonello, né, vem colocando, né, buscando, então, adentrar, né, dentro desses territórios, dessas áreas vulneráveis, né, na perspectiva de apreender, tá, de forma subjetiva os sentimentos dessa população em relação ao seu território. E os elementos que possam, né, levar a entender a estima e o que leva, né, a uma solidariedade e um sentimento de estima da população por seus territórios e que fomenta uma outra visão desses territórios vulneráveis, que não é só o dado estatístico, quantitativo da precariedade, porque vai além, né? Apesar das condições precárias, esses territórios, eles têm vida, e essas vidas, elas se sedimentam e têm um sentimento de pertencimento por esses territórios, e que proporcionam a essas pessoas viver e enfrentar essa precariedade. Então, aqui, um resultado dos mapas afetivos, um deles, né, aqui trazendo especificamente a relação a duas variáveis trabalhadas nesse mapa, que foi a insegurança e o pertencimento. Então, a gente vê a intensidade tanto do sentimento de pertencimento como de insegurança, que é dois sentimentos que perpassam a vivência no território. Aqui eu não vou poder me debruçar muito, como eu gostaria, em função do tempo, mas, então, para ressaltar, defendo, né, a importância de investigação que leve em consideração o diálogo com a população que vive esses territórios vulneráveis, para aprender o saber local desse território vivido e sofrido, mas ao mesmo tempo permeado de solidariedade, afeto desses atores sociais que proporcionam, sim, uma base para uma transformação do território. E é isso, né, que se defende aqui nesse artigo, nessa pesquisa, e aqui no artigo principalmente, é que é trazer esse sentimento, é trazer esses atores sociais para a pesquisa, visando uma atuação no território para uma perspectiva de transformação desses territórios, visando, então, contribuir para se atingir o que se defende na Agenda 2030 da ONU, que é, né, principalmente o ODS 6, o ODS 10 e o ODS 11, que é o que dentro, né, dessa realidade tem que ser pensado e atuado. Então, aqui, para finalizar, né, as referências, e só um ponto que eu quero ressaltar é que muitos materiais aqui trabalhados vêm desse material que nós produzimos, que é o Atlas dos Territórios Vulneráveis de Londrina. E agradeço a atenção de vocês. Segue o meu e-mail para contato. Obrigada pela atenção.